the shit that I do. Não, você não está em um episódio de CSI Special Victims Units. É que hoje a gente vai falar de masculinidade tóxica. Tão tóxica que eu tô dodói. Salve, salve, macharada! Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, né? Mas é isso aí. Como é que vai essa quarentena aí forçada? Muito sufoco? Espero que não. Mas, macharada, diz aí, me respondam. O que é masculinidade tóxica? O que é ser macho? Ser homem? Viril? Me diz. Na minha concepção, a masculinidade é uma coisa tão boa quanto como é que é a palavra? Feminilidade. O jeito da fêmea se portar, né? Não o feminismo, que esse movimento aí, pelo amor de Deus, né? É que prega a igualdade de gênero, mas nós todos sabemos que não é bem assim, né? Nós homens somos subjugados em vários outros aspectos que todos nós sabemos. Caso contrário, é só dar uma volta nessa machosfera, nesse âmbito de paz e calma, refúgio para nós. Né? Porque cada dia que passa, ser homem fica mais complicado. O homem está sendo destruído e desconstruído de todas as maneiras possíveis. Mas voltando ao assunto, masculinidade para mim é aquele cara que faz basicamente o que os animais fazem. Protegem os outros, sabe? A sua família, sabe? Ele provê, ele cria, ele cuida, ele se sacrifica, ele escolhe o melhor para o seu país, para a sua família. Todas essas qualidades que hoje em dia, por si só, nós já não devemos fazer, né? Porque, primeiro, que a família é falida. O nosso país, olha, eu amo muito o meu Brasil, mas eu, sinceramente, não o defenderia de porra nenhuma. Né? E a mulher, que o instinto básico do homem, como eu já havia falado em vídeos anteriores, que sempre foi sobrevivência e procriação. Hoje em dia, para a gente sobreviver, a gente não pode procriar. Você procriando, você tá, não vou dizer 99,9%, né? Há exceções, mas você tá 99,9% lascado, né? Fudido, né? Mas, além de muitos coach e pua que ajudam mulheres, né? Que são piores ainda, tem os que ajudam os homens e as mulheres, as empoleiradas. Eu gostei desse termo do narrador, empoleirada, né? Porque isso é um puleiro para essas galinhas. Essas mulheres empoleiradas, os canais estão crescendo e crescendo cada vez mais. Mas isso é bom porque elas nos dão as melhores red pills. As melhores. Mas dito isso, eu tô vendo muita coisa que tá fora do padrão. Padrão fica meio relativo, né? Porque nós sabemos que todo mundo tem tendência a puxar a sardinha para aquilo que gosta. É natural do ser humano ser assim. Porque... Vou explicar. As empoleiradas, elas gostam mais de vangloriar e exaltar elas. É simples, é só a gente ir nos comentários que nós vemos isso. Até quando se trata de promiscuidade, de sexismo, ginocentrismo, hipergamia, elas escancaram isso pra todo mundo ver. Só que eu tô vendo, eu tava olhando aqui nessa madrugada, um canal de uma drag queen, né? Que eu não sei porque que o YouTube fica recomendando essas porra, mas por um lado é bom. Você deve sempre conhecer de tudo para você ter os contra-argumentos. A gente não pode se fechar no nosso mundo e não saber o que nos cerca, porque querendo ou não, nós somos a minoria. Mas eu vi um cara falando da masculinidade tóxica. Pera aí, uma drag queen ensinando como um homem deve se portar. Parece palhaçada, né? Mas não é.
Mas mesmo isso, como eu disse, fora dos padrões, na machosfera, você não vê homem passando pano para outro homem quando ele é rude, quando ele é insensível, não, quando ele é arrogante, quando ele é ladrão, estrupador. Não, nós não fazemos isso. Como eu digo, nós somos superiores, nós não somos iguais e nem piores, nós somos superiores, para não dizer melhor, porque seria muita prepotência e arrogância achar que alguém é melhor que alguém, que nós somos mais inteligentes, isso é o mínimo, né? Mas, bem, no todo caso, é isso aí. Mas o que é masculinidade tóxica? O que é ser macho? Me digam vocês, porque de acordo com essa explicação aqui, ó, ficou meio vago. Vamos ver o que esse palhaço fala mais um pouco aí. Um homem de verdade não leva desaforo para casa, Fala grosso. se impõe, não é diminuído. E como ele faz tudo isso frente à autoridade do professor, à autoridade do policial ou à autoridade do próprio chefe? Quando a gente pensa na gênese dessa masculinidade, a gente vai pensar, claro, no monoteísmo, no Adão e Eva, no Abraão, no Jacó, Batalha de Jericó, etc, etc. Mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais recente e próximo a nós, na colonização. Os homens que chegam nas colônias, eles são as bases das pirâmides. Eles são os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, as classes sem educação e sem instrução. O ideal masculino do país colonial está muito mais próximo de um tipo de homem que há muito tempo deixou de existir na Europa. Hoje, para um brasileiro, é muito difícil pensar que um italiano se depile, passe creme, faça barba, se preocupe com a colorimetria da sua roupa, porque tudo isso é coisa de Mulherzinha. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem encontrar numa teórica australiana, uma socióloga e antropóloga, chamada Raewyn Connell. Ela é uma mulher trans que dedicou a vida dela de pesquisa, entre outras. Bem, vamos lá. O homem de verdade, ele não necessariamente tem que falar grosso, não. Você é doido? Vai lá discutir com o Anderson Silva. Agora, se impõe? Com certeza. Com certeza, porque quando a mulher se impõe, ela é empoleirada. E o homem, quando abaixa a cabeça, ele é sensato. Ele é um homem que sabe o seu lugar. Ah, meu amigo, vá tomar no... né? E como é que não leva desaforo para casa? Logicamente, porque a história nos mostra que se você abaixa a cabeça uma vez, com certeza vão montar em cima de você de novo. Pode ter certeza. Agora, uma coisa que eu falo é o seguinte, eu não sou de levar desaforo para casa e também sem me defender. Agora, se tem uma situação que eu sei que eu vou tomar prejuízo, meu amigo, eu abaixo minha cabeça, tomo uns tapas e falo, tudo bem, tudo ótimo, eu vou para casa, porque a minha segurança é em primeiro lugar. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Como é que... aquela velha história, vale mais um covarde vivo do que um herói morto. Agora, dependendo da ocasião, né? Se não tiver como, tiver que se sacrificar mesmo, tem que valer muito a pena. Eu só vejo 2 motivos, meus filhos. Mas, dito isso, como é que se um homem é tudo isso, como é que respeita a autoridade do professor? Como é que respeita a autoridade da polícia ou do chefe? Simples. Simples e puro respeito. Respeito. Eu trato ele bem, ele me trata bem. Ele me trata bem, eu trato ele bem. Do mesmo jeito que eu sou homem de um lado, ele é homem do outro. Entendeu? É simples assim. Quanto ao monoteísmo, eu acho que o monoteísmo, para quem segue alguma religião, sei lá, como é que você vai seguir o politeísmo? Vai seguir várias religiões com viés diferentes. Você vai entrar como se fosse, no meio arte marcial, aquele leque de habilidades. O que adianta você saber 100 habilidades e não ser focado em nenhuma? Entendeu? Mais vale você treinar uma técnica e ser perfeito nela do que treinar 100 e não ser perfeito em nenhuma. Agora, se a sua crença é tão divagada, não, essa palavra nem sei se existe, mas se sua crença é tão difusa e sem censura para você agregar o melhor de cada uma, esse, ao meu ver, seria o melhor caso. Já em Adão e Eva, o casamento tradicional, isso, pra mim, casamento já não existe mais, né? Mas se existisse, quando existia, né, melhor assim, quando existia, funcionava assim, um homem e uma mulher, e nada mais.
Nada de poligamia, né? Agora, uma coisa eu tenho que concordar com ele. Os homens são sempre a base da pirâmide, os trabalhadores. Nós, os homens comuns, nós sempre estivemos na base. E desde sempre mesmo, eram as classes mais pobres, né? As classes mais trabalhadoras. Nós, de uma maneira geral, né? Na população em geral, até mesmo com a condição monetária um pouco melhor. O homem hoje em dia, ele é muito discriminado, né? Mas aí você vê, né? Que uma coisa é ter higiene, tá? Uma coisa, se o cara se depila porque faz alguma atividade, como por exemplo a natação. Você, para ser um nadador, você tem que estar depilado. Entendeu? Se você pratica algum esporte, alguma atividade que necessita, bem. Se você não precisa, amém. Meu corpo, minhas regras, não é assim que funciona? Mas uma coisa é ter higiene pessoal, tá? Outra coisa é ficar cheio de frufru. Uma coisa é você tá com a cara cheia de espinha e fazer um tratamento para diminuir a acnase. Outra coisa é você sair do banho toda vez e passar creminho. Então, pera lá. Você tá falando são duas coisas completamente diferentes. Já em relação à Europa, você citou a Itália, digamos assim, deu muito certo, né? Deu muito certo. Todo mundo aqui sabe que a Europa tá em colapso, né? Além dos imigrantes, além de tudo mais, né? As mulheres reclamam que não tem homens hoje, né? Reclamam forte que não tem homens, que são frouxos e tudo mais. Certo? Então, deu muito certo isso aí, né? Essa desconstrução do homem que ainda continua cada vez mais, está dando muito certo, né? E da hora que você citou o estudo dessa outra drag aí, dessa trans, como eu disse, puxando sardinha pro lado dela, né? Convém. É uma palhaçada, né? É brincadeira. Mas vamos ver como termina isso aí, galera. Porque tá difícil, viu? Mas a gente também fala de uma toxicidade que está ligada à identidade masculina. Ela é tóxica para quem a valida, aplicada aos outros, e ela é tóxica para quem a busca, aplicada a si. A gente nunca pode esquecer o nosso tempo e o nosso lugar. Nós somos o país que impeachmentou, sem crime, uma mulher, tirando-a do poder e colocando no seu lugar um mito viril. A gente não pode esquecer que todo mito é também uma farsa. E toda farsa é cômica e risível por natureza. A gente não pode esquecer que o nosso mito farsesco viril e risível, após 4 meses de governo, ainda não fez nada, nem pela economia, nem pela educação, nem pela segurança, nem pela população. Ser um homem não viril é um ato revolucionário. Então, um beijinho até semana que vem de saia, sutiã e maquilagem. Só pode ser piada, né? Só pode ser piada esse exemplo que ele deu. Falando logo de quem? Da Dilminha. Aquele asno que se locomove sobre 2 patas, né? Aquela anta, né? Pra falar que nós somos machistas, né? Que o sexismo vem por nossa parte. É brincadeira, né? Quanto ao presidente, quanto ao Bozo, se ele estiver fazendo um mau trabalho ou não, ele vai ser cobrado do mesmo jeito. Nós não temos político de estimação. Isso fica bem claro em todos os vídeos. Mas que tá bem melhor do que tava, com certeza. Né? Mas quando tiver ruim, pode ter certeza que a gente vai cobrar do mesmo jeito. Mas é isso aí, galera. Entendeu? Ser um homem não viril, um homem sem masculinidade, é um ato revolucionário. É palhaçada ou não é um negócio desse? Olha, desculpa mostrar isso pra vocês, trazer aqui. O vídeo ficou até um pouco longo, mas eu tive que compartilhar isso com vocês, viu? Não sintam vergonha de ser quem vocês são. Não vá ser nenhum escroto, otário. Mas sinta orgulho de ser homem. Sinta orgulho de ser quem você é. Assim como elas, eles têm orgulho e lutam pelas bandeiras deles. E nós somos, e sempre nós fomos, somos e ainda seremos o futuro de muita coisa. Só que a hora, como está acontecendo, que nós pararmos de pensar no futuro dos outros e mais em nós,
o mundo deles cai. Porque, como ele mesmo falou, nós sempre fomos a base de tudo, né? Mesmo sendo burro, como ele falou, e sem muita noção das coisas. Mas é isso aí, galera. O vídeo é esse. Tamo juntão. Sem maquiagem, sem calcinha, sem sutiã, hein? Tamo junto nessa porra.